Flamengo com 5 desfalques. Não vou dizer 7, porque o Pedro e o Vinha, a gente já sabe que estão voltando aos poucos. Mas o Flamengo vem com 5 desfalques. E por que esses 5 desfalques? Vocês têm alguma ideia? Mas nós vamos comentar sobre isso aí. Olha aí, ó, galera. A gente ficou sabendo o seguinte. Flamengo e Vasco não está definido ainda não. Apesar da CBF ter falado ali que não há condições em São Januário, mas a coisa ainda não está definida. Tá legal? E outra coisa, lembrando vocês, meus amigos, que o brasileiro, né, é prioridade. Vamos para a nossa vinheta de 3 segundos e a gente volta rapidinho. Saudações rubro-negras! Galera, hoje tem Mengão, Flamengo estreando na Libertadores, né, contra o Deportivo de Táchira, da Venezuela. E eu gostaria até já que você colocasse o teu placar. Coloca o teu placar aí. Mas antes da gente falar sobre tudo do Mengão hoje, meu amigo, minha amiga, deixa eu olhar pra você. Tu é rubro-negro, você é rubro-negra. Pô, vamos dar uma moral aí, galera. Joga esse teu dedo aí na inscrição, pô. Não deixa de ajudar o canal, não. Nós somos Flamengo. Flamengo ajuda Flamengo. Rubro-negro ajuda rubro-negro. Mete o teu dedão aí nessa inscrição. E também, meu amigo e minha amiga, senta o dedão no like. Senta o dedão no like. Dá essa moral também. Aciona o sininho para receber notificações. Coloca a tua opinião aqui, que é importantíssimo. E siga a gente aqui também, ó. Tem aqui no TikTok, somos todos Flamengo SC. Temos aqui, ó, no Instagram, então, e também aqui no YouTube. Segue a gente lá. Te agradeço profundamente, meus amigos. Olha, eu vou começar a notícia da questão ali, desse imbróglio ali que o Pedrinho causou, né? Sobre o jogo ser ou não ser, né? Em São Januário. Como a gente já falou, para eu não ficar aqui numa redundância, para eu não ficar aqui trazendo notícias que vocês já sabem, a coisa é a seguinte, galera. O Pedro tá certo do jogo ser em São Januário, tá certo, é a casa deles. Agora, o que não tá certo é aquela questão da torcida única, tanto é que o Flamengo se manifestou. Se o Flamengo tivesse tomado alguma punição das torcidas, né, a torcida do Flamengo não frequentar o estádio, tudo bem. Mas o Flamengo não tomou nenhuma punição, né? A coisa tem que ser democrática, senão vai virar ali São Paulo, que o jogo é de torcida única, como Minas Gerais e outros lugares aí que não é legal. Então, apesar da CBF avisar que o São Januário não tem condições de receber Flamengo e Vasco, a coisa não está definida ainda. Não está definida. Como também é um absurdo não deixar a torcida do Flamengo entrar. Então ali o Eduardo, o tenente-coronel Eduardo Monteiro, ele disse que é o seguinte, que não há problema nenhum em ter a torcida mista, ou seja, as duas torcidas, né, para a coisa não ficar meio parecida com São Paulo, Minas Gerais. Aí ele citou alguns estados que estão fazendo essa questão de torcida única. Então ele falou que não há problema nenhum. O que ele quis dizer é que o BEP, né, o Batalhão Especialista em Proteção dos Estádios, é a polícia que protege, né, o Rio de Janeiro em jogos, está preparada. Eles estão preparados para isso. Apesar, né, de o adversário disponibilizar também 10% da vaga para a torcida visitante, né, o Vasco falou ali que poderia chegar a 5%, ou seja, daria 2.000 torcedores do Flamengo, mas são 2.000 torcedores do Flamengo. E a torcida do Flamengo, assim também como a diretoria do Flamengo, protesta contra isso. Então, a questão é a seguinte: o policiamento, o BEP, eles têm que se preparar o ambiente, preparar o local. Até porque, eu vou dizer uma coisa para você, infelizmente, ainda existem os vândalos. Os vândalos,
Quem são os... Esses caras que não vão para torcer e vão para brigar. E mesmo a questão é que eles não briguem dentro do estádio, agora seja qualquer estádio, fica mais difícil agora com o policiamento. Esses caras ficam marcando briga aos redores, na Quinta, né, em volta, na Tijuca, Vila Isabel. Eles ficam marcando encontro. São verdadeiros vândalos. Agora, o que o Beppe está se preocupando é na questão da família, do pessoal poder ir ao jogo e ali nas redondezas eles fazerem a segurança, né, do torcedor que paga o seu ingresso e quer ver o espetáculo. Então, não há nenhum problema, segundo o Beppe, o tenente-comandante falou, do tenente-coronel falou, Eduardo Monteiro, que não há problema nenhum. A polícia está preparada. Agora, ainda vai... É dia 19, quinta rodada. Ainda muita água vai rolar debaixo dessa ponte e a gente vai atualizando você. Mas ainda não está decidido o local da partida. Meus amigos, o Flamengo hoje, né, vem com 5 desfalques. Como eu falei, não vou falar do Vinha nem do Pedro, que realmente ainda estão em preparação para voltar. Agora, o Arrascaeta, o Danilo, que estão se preparando, que tiveram uma lesão, já estão melhores, já estão dizendo assim, 80%, 90% melhor. Tanto é que eles são esperados para o jogo da próxima semana, contra o Central Córdoba, né, da Argentina. Eles estão esperando que os 2 jogadores participem do jogo. E é fato que pode acontecer isso. Mas também não viajou com a delegação. O Flamengo chegou ontem, quarta-feira à tarde, né, em São Cristóvão, ali por volta de 5 horas, eles chegaram no aeroporto. Bom, mas aí aquela surpresa, o Flamengo não levou nem o Gerson, nem o Plata e nem o Wesley, ou seja, Gerson e o Wesley, que hoje são apontados os melhores jogadores do Flamengo. Não levaram, porque eles ainda estão regenerando a parte física deles, mas poderão voltar e estar preparados para o jogo de domingo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Vitória no Barradão. Aí eu paro para pensar, beleza, a gente confia no Felipe Luiz. A gente confia no Felipe Luiz pelo trabalho, pelos jogadores que ele tem colocado dentro de campo e tem dado resultado. Esse é o fator. A confiança que nós temos e pelo belo trabalho que o Filipinho tem feito. Agora, vamos lembrar que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Tanto é que eles retornam para o Campeonato Brasileiro. E aí sim, provavelmente, deverão jogar contra o Central de Córdoba na semana que vem, na quinta-feira que vem, no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores. Se o Gerson, Arrascaeta e Danilo devem ter jogado. Mas se o Gerson, o Edson, por acaso não jogarem semana que vem na Libertadores, na segunda partida, aí eu já fico com as minhas pulgas atrás da orelha, de fato, confirmando realmente que o brasileiro será o campeonato primordial para o Flamengo conquistar. Não é que eles não querem saber da Libertadores, não é que eles não querem, não. Até porque o time que o Flamengo vai a campo, nós vamos dar aqui a escalação amanhã, é um time bom. E não é só pelo time, é como eu acabei de falar, pelo trabalho que o Felipe Luiz tem desenvolvido no Clube de Regatas do Flamengo. Excelente. Era o que nós estávamos precisando, por isso nós estamos depositando toda a nossa confiança. E como esse Flamengo pode vir hoje, né, contra o Deportivo Táchira? O Flamengo deve vir hoje na seguinte formação: o Rossi, e aí não tem o Wesley, vai vir o Varela, a dupla o Léo Pereira tá bem, tá perfeito, vai jogar, então fica Léo Pereira e Léo Ortiz, e na esquerda tem uma dúvida ali, mas deve começar com o Alexandre, em vez, né, deve começar com o Alexandre. Agora, o meio de campo, ele pode ser formado ali com Pulgar e Luiz Araújo, fazendo ali o papel do Gerson, já que o Gerson gosta de atuar ali pela direita, o Luiz Araújo também. E aí você vem também ali na frente com o Nico Dela Cruz, ou o Alan, mas deve ser o Nico Dela Cruz que vai começar essa partida, e ali caindo também para a esquerda, né, o nosso Michael. E na frente,
Bruno Henrique e Juninho, que fez um bom jogo contra o Internacional, vou defendê-lo, e precisa de minutagem. Então, essa pode ser a escalação do Flamengo para essa noite contra o Deportivo Táchira. Agora, vamos aguardar, lembrando vocês que assim que o jogo acabar, vem com a gente ao vivo, porque aqui você participa, a gente lê todos os chats e comenta, faz aquela mesa redonda. Então eu te espero no pós-jogo e com a vitória do Flamengo. Tá legal, galera? Saudações rubro-negra.